Bom domingo a todos, eu me chamo Lucas e você está no canal Restauração SA. E gente, hoje, como é que apareceu? Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre perdas, decepções, resumindo, consequências de uma derrota e por que derrotas podem ser importantes na nossa vida. Eu vou começar com um exemplo que pode ser banal para muita gente, depois falar de coisas um pouco mais sérias, de consequências que a gente pode ter. Pera, deixa eu falar. Enfim. Bom, eu torço para o Palmeiras, sou palmeirense, e ontem o Palmeiras perdeu o Campeonato Mundial de Clubes da FIFA, uma coisa que ele vem almejando há 110 anos da sua história e tal. Ele perdeu a final ontem, então, obviamente que eu não fiquei feliz, eu fiquei puto, na hora, óbvio, e chateado, e continuo chateado hoje, que é o dia seguinte. Porém, aqui é a primeira coisa que eu queria passar para vocês. Quando vocês sofrem uma derrota ou uma decepção, negar que você sofreu aquilo, agir de uma forma negacionista, dizer, não, tá tudo bem, e você introjetar aquilo para o seu subconsciente, aquela emoção negativa, é algo muito ruim para você, muito ruim mesmo. É muito melhor você sentir aquilo dentro da dimensão que você tem naquele momento, mesmo que seja uma coisa superlativa, sinta aquilo 2, 3 dias, depois o seu lado racional vai voltar para o controle, por exemplo, nesse caso, eu vou falar, é só uma partida de futebol, isso não paga as minhas contas, isso não resolve meus projetos futuros com a minha esposa, da viagem que eu quero fazer para Israel, das coisas que a gente quer ter, dos filhos que a gente quer ter. Aí seu lado racional ele volta e aí você fica com aquilo um pouco mais depurado, entendeu? E você segue a sua vida. Tem pessoas que acontecem situações de uma grande decepção que por medo da outra pessoa achar aquilo banal ou de ver por vergonha ou por qualquer motivo, sorriem, põem um sorriso no rosto falso e seguem com aquilo, com aquela mágoa machucando dentro dela, entendeu? Por anos, enfim. A pessoa não se recupera nunca de uma coisa que seria uma coisa muito menor, entre aspas, né? Porque o sofrimento e a dor de cada um é subjetivo. Pô, meu cachorro acabou de deitar no meu colo, mas vamos seguir o vídeo. E assim, agora eu vou trazer um pouco a questão das dimensões. Em 1999, eu era uma pessoa de uma família muito bem estruturada, que tinha condições financeiras e que tinha pouquíssimos problemas. Naquela época, o Palmeiras disputou uma final de Mundial contra o Manchester United. E eu pratiquei artes marciais durante muitos anos, e eu preciso fazer um vídeo sobre isso, sobre a espada morta e a técnica do samurai. Depois me lembrem nos comentários. Mas basicamente, eu fui para o Japão assistir esse jogo, Palmeiras e Manchester United. E fui fazer outras coisas no Japão, fui fazer um treinamento que eu queria fazer, que foi excelente. Mas basicamente, o Palmeiras perdeu o Mundial de Clubes, lá no Japão. Você imagina você viajar 23 horas, se você considerar o tempo do aeroporto de Narita até Tóquio, que é longe, são 24 horas de viagem, se você pegar de Guarulhos ao hotel que eu fiquei, Chiba Park Hotel, que era no bairro de Hamamatsucho. Se você contar esse tempo, 24 horas de viagem para você sair a um lugar para assistir um jogo e perder de 1-0, entendeu? E, naquela época, eu era muito mais fanático, eu era mais moleque, eu estava na faculdade, e assim, a gente ficou sabendo depois, pelo pessoal da torcida, mais organizada, mais louca, que alguns jogadores foram para balada barra prostíbulo um dia antes do jogo. Aí você vê a situação. Depois, lógico, tem a lenda do boato, não sabia se era verdade, se não é verdade. Mas na hora ali, eu tô só falando uma informação que eu recebi numa hora que eu tava muito abalado. Eu era um moleque, eu não tinha tido grandes sofrimentos na vida e a gente perdeu o Mundial, entendeu? E assim, o que acontece? Como eu disse, eu não sou um detetive, não sei se aconteceu ou não. Tô falando que a gente já tava... Outra coisa desse mesmo jogo, para quem entende de futebol. No Japão eles têm uma tecnologia que eles têm até hoje, que o jogador Alex fez um gol no Manchester e ele não estava impedido. Uma tecnologia que mostra de cima a distância do goleiro, a distância do zagueiro e a distância do jogador do Palmeiras, que era anterior, assim. É tipo um GPS. Até hoje, nesse Mundial, eu não tenho tecnologia igual tinha no Japão em 1999. Você imagina eu no hotel vendo isso, que o gol foi legal. Enfim. São coisas pequenas, mas para quem entende de futebol, elas impactam muito.
Vocês terem uma ideia, o nível de desespero que eu fiquei na hora que o Palmeiras perdeu aquele jogo, e eu era um moleque, a mentalidade era outra, não tinha tido dificuldades na vida, era uma vida totalmente diferente do que eu passei depois. Eu deitei no chão do estádio e falei, eu não quero mais ir pro Brasil, eu não vou sair daqui, não sei o que lá. Uma policial, os japoneses são muito carismáticos e muito assim, eles têm muita empatia, principalmente com os estrangeiros, né? Entre eles nem tanto. Falando inglês, falando, não, isso é só um jogo de futebol, você tem que seguir a sua vida, a vida tem muitas coisas boas, tem chá, tem comida, olha, olha, mas assim, de certa forma, filosoficamente ela tá certa, mas na hora ali, e ela começou a chorar pra me levantar, e não sei o que, ela foi uma coisa muito estranha, engraçada, mas assim, uma demonstração de empatia. E beleza, é só pra vocês redimensionarem agora, um ano depois disso, eu perdi duas pessoas que eu amava muito, uma por suicídio, outra por uma morte terrível, que foi um homicídio culposo, um acidente de carro, um motorista bêbado. Naquele mesmo período que eu perdi essas duas pessoas, depois eu perdi mais uma pessoa que eu amava muito, todas mortes violentas. E naquela época, minha família perdeu tudo, eu fui despejado, eu tive todas as minhas coisas jogadas na rua, literalmente, a gente ficava pulando de um lugar para o outro. Então assim, um ano depois de tudo isso, que parecia uma coisa muito grave, eu tive perdas de pessoas que eu amava, que eram pessoas que eu vivi a minha vida inteira, que simplesmente uma pessoa morreu, eu fiquei em choque quando eu comecei a pensar em me recuperar outra, entendeu? E aí a gente perdeu tudo, depois foi uma sequência de mortes na minha vida, de pessoas que eu amava, e assim, pessoas que eu amava muito, por exemplo, meu avô morreu de câncer, tudo, nada assim, ele morreu em paz, morte natural, não, tudo coisa sofrida, tudo coisa extremamente difícil, e a vida difícil também, tendo que mudar de lugar sempre, minha família com uma série de dívidas, oficial de justiça, esse tipo de coisa. Então, assim, muita escassez, uma pessoa que nasceu com muito, de repente, ter que viver com muito pouco. E depois, se eu comecei a me virar sozinho, era meio miojo no almoço, meio miojo na janta, entendeu? E ficava feliz com isso. Então, assim, agora vamos para as dimensões das perdas. A minha vida depois foi tão dura que aquela derrota em 99, que antes era uma memória, hoje para mim é uma bobagem, entendeu? É uma bobagem comparado às coisas que eu passei depois. Então, além de viver as derrotas e tentar mensurar elas, uma segunda reflexão que eu passo é, depois de um tempo, dimensione as suas derrotas. Porque a vida sempre vai te trazer vitórias e derrotas. É um círculo, um mundo dá muita volta. É muito importante você saber como você trata as pessoas. Porque quando você estiver lá embaixo, às vezes você pode ser aquela mesma pessoa que você não tratou bem ou que você ignorou quando você estava lá em cima. Então, esse é o segundo ponto. Passei por coisas muito mais difíceis. E hoje, quando tem essa derrota do Palmeiras, eu estou chateado hoje, eu fiquei muito mais ontem. Amanhã eu já não vou estar tanto. Quinta-feira eu já vou estar ok. Por quê? Eu já passei por coisas tão mais graves que se você trabalha uma dor dimensionando com outras coisas que você passou, principalmente no meu caso, que foram situações muito piores, é muito mais tranquilo, entendeu? Você tem a maturidade de dimensionar as suas derrotas. Outra coisa também, nessa dimensão, é fazer a depuração. Eu sou um torcedor do time, eu não joguei, eu não tenho contato com o técnico. Eu acho que o lateral direito, o Mike, é muito melhor do que o lateral que jogou, porém, eu não tenho influência nenhuma nessa derrota. É diferente, por exemplo, de um determinado caso que eu estou atuando, que num final de semana eu poderia ter pesquisado mais jurisprudência, por exemplo, deixei de pesquisar e aí a gente ganhou na frente. Aí eu vou lembrar e me cobrar muito mais. Só que isso não vai acontecer porque eu trabalho no final de semana sem problemas. Mas enfim, o ponto é, desde que seja necessário, o ponto é, as derrotas, elas têm que ser depuradas e dimensionadas. Um terceiro ponto importante, vitórias escondem falhas graves. Isso a gente vê muito, eu vou ter que falar um pouco de futebol aqui, times que ganhavam muito e que tinham várias falhas graves e num momento importante perderam. E aí todo mundo começa a brigar, por que perdeu o campeonato? Então, vitórias, elas escondem falhas graves. O que isso significa? Que você aprende mais, você fica mais atento às suas falhas e você evolui muito mais nas derrotas. Então você tem que valorizar as derrotas da vida nesse sentido. As dificuldades que eu passei, de dor, de perder pessoas, me tornaram muito forte, muito mais forte. Eu era uma pessoa extremamente tímida, que tipo, na faculdade, eu sentava no canto e eu ficava implorando para me chamarem para falar na frente. Hoje, se tiver qualquer problema em qualquer lugar, eu vou e falo que eu resolvo. Até que não é comigo, entendeu? E isso teve um preço que eu paguei. Mas assim, as derrotas, elas podem te fortalecer
se você souber usá-las como uma ferramenta para isso. Vou citar um exemplo aqui de um jogo mobile, eu sei que a maioria que assiste aqui talvez seja de uma outra geração, mas tem um jogo que eu gosto muito que é o Wild Rift. Ele teve um time específico que jogou um campeonato de esportes, que ele ganhou todas as partidas que ele disputava, todas, menos a final. E ele foi brigando, tem um monte de atritos, e são crianças praticamente, adolescentes, 16, 17, 18 anos jogando, brigando, tendo atritos, tendo erros em jogos, e eles passaram por cima de tudo isso. Tipo, ah não, a gente tá ganhando, sei lá. Chegou numa derrota, porque foi o principal campeonato, eles foram olhar para trás, eles viram uma série de derrotas, de problemas, de falha de comunicação, de brigas que não foram sanadas e foram se empilhando, entendeu? É a mesma coisa do futebol, entendeu? Esse é o ponto. Você, na vitória, você tende a ignorar os seus erros. E aí, uma última reflexão que é importante. Aquela pessoa que na vitória consegue se autocriticar, consegue ver os seus erros na vitória, ela é aquele cara diferenciado. Como aqui o contexto foi meio futebolístico, eu vou citar um exemplo do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo não tem 5% da técnica que o Lionel Messi tem. O Lionel Messi é um dos melhores de todos os tempos da história. A habilidade dele é indescritível. Ele já nasceu com o dom. O Cristiano Ronaldo não. O Cristiano Ronaldo, para aprender a chutar no ângulo, ele treinou 1000 vezes. Para aprender a, sei lá, ser mais forte fisicamente, ele fica mais tempo na academia. E ele é um cara que, pelo que eu li, quando ele ganha, ele vai ver o que ele errou na vitória. Por isso que ele está há 10 anos disputando com o Messi, o melhor do mundo. Falam que ele é um robô, não sei o que lá, que ele tem uma baita genética. Mas o cara corre umas corridas horrorosas, tipo os raízes, que nem aquele Tom Brady da NFL também, que foi um grande jogador da NFL. Não sei se ele está jogando ainda, que eu dei uma afastada nesses dias, depois que ele saiu do New England Patriots. Eu acho que ele estava jogando num outro time, um time mais, assim, menos conhecido. Não sei se ele ainda está jogando, acredito que ainda esteja, porque ele é um super atleta. O cara só come raízes, negócio, sabe, um gosto horroroso, mas o processo deles é muito parecido com o Cristiano Ronaldo, no sentido de que eles estão mais velhos, mas o corpo deles está rejuvenescendo um pouco, de tanto que eles se utilizam de alimentos que desinflamam o corpo. Quer dizer, o cara ele vive para aquilo, ao ponto de aprender nas vitórias. Eu estou dando um exemplo de um cara que é um vencedor. Eu não conheço a vida pessoal dele, às vezes o cara pode ser infeliz. Eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, pessoas que a gente acha que são ricas, bonitas, vencedoras e, na verdade, a vida do cara é horrorosa, a gente não sabe. Mas eu estou falando do ponto de vista desportivo, ele é um vencedor de forma inequívoca. E um dos métodos que ele usa é analisar as próprias vitórias e procurar erros ali. Então é uma coisa que você também pode fazer na sua vida. Você ganhou um projeto, você ganhou não sei o que lá, puta, o que eu poderia ter melhorado nesse projeto que eu ganhei? Entendeu? E outra coisa também, nas derrotas que você perdeu, já perdemos mesmo. Não, também tem que analisar. Analisa tudo. Então, você tem, sei lá, não sei o que, vamos supor que você trabalha com vendas e você não conseguiu bater uma meta. Por que eu não consegui? O que eu errei? E aí a tendência é sempre culpar o próximo. A economia está ruim, o mercado está difícil. A vendedora que divide bancada comigo, ela é muito bonita e eu não sou tão bonito, então pode ser que todo mundo já foi para lá. Gente, procure dentro de você o que você errou para você tentar melhorar. Essa é a melhor forma de você extrair alguma coisa positiva de uma derrota. E concluindo todos esses pontos, a gente tem que as derrotas são importantes para a nossa vida e para a gente evoluir, desde que a gente saiba. 1. Depurar e viver aquela derrota. 2. Dimensionar o tamanho dessa derrota na sua vida em relação a outras coisas que você precisa fazer. 3. Aprender com a derrota. Ou seja, é o que eu acabei de falar agora. Estou só emendando as derrotas primeiro. Veja os seus erros na derrota. 4. Se vencer, aprender com a vitória, depurando o que você poderia ter errado. E 5, e último, dessas coisas que você aprendeu, tentar buscar sugestões internas de como você melhorar, ou em equipe de trabalho, etc. Basicamente é isso. Eu passei, como eu disse, por muitas coisas difíceis que eu já superei. Olha quem tá aqui. Ela tá deitada até agora ela veio de novo. Quer aparecer no começo e no final, né, Meg? Isso. Tá bom, agora ela quer descer. E assim, aprender a tirar lições dessas derrotas, dimensionando-elas de modo adequado, pode fazer a diferença na sua vida, pensando na vida como uma longa jornada, em você ter momentos melhores, mais agradáveis, do que momentos mais desagradáveis. Em você ter melhores conquistas do ponto de vista pessoal e financeiro do que não ter essas conquistas. Então reflita sobre tudo isso,
Cada pessoa tem uma vida, então tudo que eu estou falando aqui é adaptável à sua vida, ao seu problema, à sua jornada. Tente tirar o melhor disso e eu espero que isso de alguma forma te ajude. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Bom domingo a todos e até a próxima. E tchau. Tá tão sol aqui hoje, já vou ficar com essa parte aqui mais quente que a outra. Bem mais vermelha, né? Que eu fico vermelho. Até mais. Tchau.